Boa noite, meu nome é Alexandra, eu estou aqui para apresentar a aula sobre o tema 2, Teorema das operações com limites. Sejam f e g com x tendendo aos reais e a pertencente a x' com limite f de x igual a L com x tendendo a A e limite de x tendendo a A de g de x igual a M, então temos que limite de x tendendo a A f de x mais g de x é igual a L mais M e limite de x tendendo a A de f de x vezes g de x é igual a L vezes M. Fazendo a demonstração, seja continuidade menor que zero, então existem Δ1 maior que zero e Δ2 maior que zero. Tas que zero menor que x menos a, que é menor que Δ, acarretando em f de x menos L menor que continuidade sobre 2 e zero menor que x menos a menor que Δ2, acarretando em g de x menos m menor que continuidade sobre 2. Tomando que Δ é igual a mínimo de Δ1, Δ2 ao conjunto, tem-se que se zero é menor que o módulo de x menos a, que é menor do que Δ, então f de x mais g de x menos L mais M é menor ou igual a f de x menos L mais g de x menos M, que é menor que continuidade sobre 2 mais continuidade sobre 2, que é igual a continuidade. Portanto, o limite de x tendendo a de f de x mais g de x é igual a L mais M. Já demonstrando o limite do produto de funções, primeiro a gente vai considerar h uma função real, tal que limite de hx igual a zero, enquanto limite de f de x igual a L com x tendendo a A. Então, limite de h de x vezes f de x com x tendendo a A é igual a zero. Como por hipótese, limite de f de x com x tendendo a A é igual a L, segue que continuidade maior que zero, digamos que continuidade igual a 1, existe Δ1 maior que zero, tal que se zero menor que o módulo de x menos a menor que Δ, então f de x menos L é menor que 1, mas f de x é igual a f de x menos L mais L, que é menor ou igual a f de x menos L mais L menor que 1 mais 4. E, portanto, se zero é menor que o módulo de x menos a menor que Δ, então hx vezes f de x é igual a hx vezes f de x menor que hx vezes 1 mais L. Assim, com limite de x tendendo a A de hx igual a zero, dado continuidade maior que zero, existe Δ maior que zero, tal que se zero é menor que o módulo de x menos a, que é menor do que Δ2, então
h de x menos 0 é igual a h de x menor a continuidade sobre 1 mais L. Assim, se delta igual ao mínimo de delta 1, delta 2, então, sempre que 0 menor que o módulo de x menos a menor que delta, vale asterisco e 2 asterisco. Logo, h de x vezes f de x é menor que 1 mais L, vezes continuidade sobre 1 mais L, que é igual a continuidade. Ou seja, se 0 menor que o módulo de x menos a menor que delta, temos limite de x tendendo a de h de x vezes f de x igual a 0. Como queríamos demonstrar? Agora vamos mostrar que limite de x tendendo a de f de x vezes g de x é igual a L vezes M. Para isto, devemos observar que f de x vezes g de x menos L vezes M é igual a f de x vezes g de x menos f de x vezes M mais f de x vezes M menos LM. F de x que multiplica g de x menos M mais M que multiplica f de x menos L. Como o limite de x tendendo a de g de x é igual a M, segue que o limite de g de x menos M com x tendendo a é igual a 0. E, portanto, pela demonstração do caso particular, temos que limite de x tendendo a de f de x multiplicando g de x menos M igual a 0. Da mesma forma como o limite de x tendendo a de f de x igual a L. Segue que limite de x tendendo a de f de x menos L igual a 0. E, portanto, pela mesma razão, temos que o limite de x tendendo a com M multiplicando f de x menos L é igual a 0. Logo, o limite de x tendendo a de f de x vezes g de x menos L vezes M igual a 0. Ou seja, limite de x tendendo a de f de x vezes g de x é igual a L vezes M. Agora, vamos partir para os exemplos. Limite de x tendendo a 0 de exponencial elevado a x mais cosseno de x é igual limite de x tendendo a 0 de exponencial de x mais limite de x tendendo a 0 de cosseno de x. Exponencial elevado a 0 mais cosseno de 0. O exponencial elevado a 0 é 1, mais cosseno de 0, que também é 1, é igual a 2. 1 mais 1 igual a 2. No segundo exemplo, temos limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado mais x mais 1. Então, o limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado, mais limite de x com x tendendo a 1, mais o limite de 1 com x tendendo a 1. Fazendo aqui a substituição, a gente vai ter 1 ao quadrado mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Terceiro exemplo, limite de x tendendo a 0 de x vezes o seno de x. Então, aqui a gente separa limite de x tendendo a 0 de x vezes o limite de x tendendo a 0 de seno de x. 0 mais 0 é igual a 0. O quarto exemplo, nós temos o limite de x tendendo a 0 de exponencial de x vezes cosseno de x. Separando limite de x tendendo a 0, exponencial de x vezes limite de x tendendo a 0 de cosseno de x. Exponencial elevado a 0 vezes o cosseno de 0. 1 vezes 1 igual a 1. Então, assim eu finalizo minha aula. Desde já, obrigada.